Good morning, Claire. Good morning, family. Tudo bem, gente? Como vocês estão? E aí? Preparados para a prova? Parece que alguns até já fizeram a prova, né? Desejo boa sorte, good luck a todos vocês. E tenho certeza que vocês não terão problema nenhum em fazer a nossa prova de inglês pelo retorno que eu recebi de todos vocês, tá certo? Então, se viu que vocês fizeram as atividades direitinho, se viu que vocês também estavam acompanhando as aulas e, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Olha só, nós estamos em junho é mês de muita alegria, muita festa. Infelizmente, vamos comemorar esse ano de maneira diferente, mas hoje é o Wednesday, né? Quarta-feira, como vocês sabem, a nossa aula do dia 3 de junho de 2020. Hoje a gente já inicia a unidade 4, a unidade 4, a unidade que ela está, estou olhando aqui, viu? Na página 17, certo? Então, é a nossa aula 1 da unidade 4, ok? Então, you are welcome, sejam todos muito bem-vindos, né? E vamos dar início à nossa aula de hoje. Olha só, hoje, gente, a nossa aula ela vai ser curtinha, certo? Porque nós fomos orientados a fazer uma aula mais breve, até porque TCC vocês já estão até abusados, né? Porque TCC se alonga, se estende demais, porque essa semana vocês vão fazer prova, não é isso? Então hoje a gente só vai estudar 2 páginas, só vai ter uma atividade e essa atividade é super relax. Sem contar também que o conteúdo da unidade 4 é quase que uma continuação da unidade que nós estudamos anteriormente. Então, a gente vai estudar a página 17, nós vamos estudar foods, que food significa alimentos, vocês sabem, e o brainstorm da página 18. Então, nossa aula hoje vai ser mais breve, vai ser mais curtinha. Então, vamos lá. Página 17, acompanhar aí pelo livro de vocês, a nossa unidade 4, ela tem por título Healthy Eating. O que seria Healthy Eating? Vocês já sabem o que é eat, né, gente? Nós estudamos na unidade passada, que a gente estava estudando verbo com ing. Eat é, lembram? Comendo, não é isso? E healthy é saudável. Então, né, comendo de forma saudável, né? Comidas saudáveis, tá certo? Então, quando a gente lembra de atividades físicas e agora comida saudável, né, a gente vê que faz um casamento. Não adianta só eu ter uma vida saudável, fazer caminhada, correr, nadar, aquele tanto de coisa que a gente estudou, se eu não agrego a esse hábito, né, uma alimentação também saudável, né? A gente sabe que o que é bom, infelizmente, não faz bem à nossa saúde. É uma pena, mas isso é a mais pura verdade, né? Então, se eu não vou mais, não posso comer guloseimas, gorduras, doces, esse tipo de coisa. Claro que a gente pode, né? É tanto que os nutricionistas, eles dizem que quando as pessoas procuram, que faz aquela dieta regular, eles dizem que tem o dia do lixo. Então, esse dia do lixo é o dia que você mete o pé e pode comer tudo que quiser, tá certo? Mas eu sei que vocês, mantêm um hábito saudável na alimentação. Olha só, no capítulo anterior, nós falamos sobre nos mantermos fisicamente ativos. Gente, podem acompanhar esse textozinho aí no livro de vocês, tá certo? Tá na página 17. Mas isso não é suficiente para sermos saudáveis. Neste capítulo, vamos observar a alimentação dos nossos personagens e aprender um pouco sobre a alimentação saudável. Vamos refletir e falar sobre nosso cardápio diário e aprender a seguir receitas, certo? Então, a gente vai seguir um percurso que durante essa unidade
nós vamos aprender até a seguir uma receita, a fazer uma receita, tá certo? Então é isso que a gente estava conversando anteriormente. Não adianta só eu ser malhado, né? Na verdade, eu também tenho que agregar, eu tenho que casar também com a alimentação saudável, tá certo? Então vamos lá, vamos dar continuidade e qualquer coisa, qualquer dúvida, como vocês já sabem, desculpa, vocês podem me procurar lá no WhatsApp. Então, quando a gente se depara com essa imagem aqui, que é a imagem que está no livro de vocês, né? O que é que a gente vê? Digam aí. Podem falar que a teacher faz de conta que ela está ouvindo, porque eu sei que vocês estão participando. Então, olha só, né, gente? Em todas as 4 imagens, a gente observa que as pessoas elas estão se alimentando. Porém, quando a gente olha a riqueza dos detalhes nas imagens, a gente observa que em alguma das situações eles não estão tendo uma alimentação tão saudável, não é isso? É uma alimentação que geralmente a gente gosta, a gente sente prazer em comer, se alimentar, só que a gente também sabe que não é uma alimentação tão saudável, tá certo? Então, olha só, né? Os personagens que a gente vê aí nessa imagem são as famílias, né, dos nossos personagens que a gente está estudando. Eu não lembro muito o nome de todos, mas eu lembro muito do Intercambistas, né? Que a gente estudou na unidade 1, quando a gente ainda estava tendo contato físico em sala de aula, que é o Oliver, né? Que ele é lembram? Da Austrália, não é isso? Então, a gente vê imagem das famílias, das crianças, que elas nos acompanham durante todo esse ano na nossa apostila de inglês. Então, olha só, eu acredito que a gente pode observar que também essas cenas, elas acontecem em situações diferentes, né? Aparentemente, a primeira cena, eles estão lanchando, que eu acredito que seja um restaurante, porque, né, a disposição aí está bem parecida. Na cena número 2, é como se eles estivessem almoçando. Na cena número 3 também almoçando ou jantando. E na cena número 4 é um tipo de lanche, um tipo de sobremesa. É isso? Vocês conseguem observar qual dessas famílias aí tem uma alimentação mais saudável, gente? Dá para observar? Né? Eu acho que a família da cena 2 e da cena 3, né? Da cena 4 também, porque aí é salada de frutas, elas têm uma alimentação mais saudáveis. E vocês? Como é a alimentação de vocês? Vocês procuram ingerir alimentos que vocês sabem que são saudáveis, ou vocês insistem em se alimentar de algo que vocês tenham certeza, né, sabem que não é tão bom para a nossa saúde? Não é isso, gente? Então, olha só. Eu vou falar um pouquinho com relação aos alimentos que a gente compra em restaurantes, tá certo? E hoje, nessa situação que nós estamos vivendo, tem um termo que é falado em inglês, que ele está sendo muito usado na atualidade. Quando a gente vai no restaurante para comprar a comida e trazer para a nossa casa, comer em casa, certo? Que eu não lembro agora, que até no Brasil ele chama para viagem, desculpa, que eu não lembrava. Em inglês ele chama take-out, tá certo? E quando a gente telefona ou manda mensagem pedindo alimento e ele vem deixar em casa, isso a gente chama delivery,
tanto aqui no Brasil, está se usando muito, né, como eu estava falando, como também em inglês, os americanos também, a palavra usada é essa, delivery, ok? Olha só. TCC trouxe aqui, gente, um rótulo, porque essa aqui é uma página da internet, tá certo? E TCC trouxe aqui um pedacinho de um rótulo de algum alimento que eu não sei qual é, certo? E ele está escrito em inglês. Então, a gente vai tentar ler esse rótulo, tentar identificar esse rótulo, tá certo? Eu não sei se vocês têm esse hábito de ler rótulos, de conhecer rótulos, mas atrás dos alimentos que a gente consome, geralmente eles têm as informações nutricionais. Então, em cima, tá um pouco emborrado, mas diz assim, total fat, então total de gordura, né? Então, esse alimento aqui que eu não sei o que é, desculpa, ele tem 2% de gorduras. Gordura saturated fat, gorduras saturadas, 0. Gorduras trans, 0. Gordura polissaturadas, também 0. E gordura monossaturada, 0. Certamente esse rótulo ele deve ser de algo, certo? Que seja saudável pela quantidade de gorduras que a gente está vendo aqui. Colesterol. Se vocês observarem também, as escritas das palavras em inglês, nessa situação, né, são muito parecidas com o português. Colesterol, 0% e 1%, ele é dividido aqui em alguma coisa. Sódio, sódio é sal, tá certo? 15%. Potássio, a gente já não consegue identificar, porém a gente consegue ver como é escrita a palavra potássio, né? E o total de carboidratos, também a gente não consegue identificar. E embaixo tem diets, né? Que deve ser alguma informação com relação a dietas. E aqui, gente, olha só. TCC trouxe para apresentar a vocês uma pirâmide alimentar. Tá certo? Eu não sei se isso eu estou invadindo um pouco da aula de Elaine, mas a nossa unidade fala sobre alimentos. Daqui a pouco a gente vai precisar fazer uma atividade e por isso se trouxe essa pirâmide alimentar. Olha só o que a gente vê em pirâmide, como é o formato de uma pirâmide, né? Ela é larga embaixo e vai se afunilando na ponta. Então, o que é largo quer dizer que a gente pode comer tranquilamente, né? Comer exageradamente, pode comer sem fazer mal à saúde. E o que vai se afunilando até chegar lá em cima, a gente deve comer o mínimo possível, tá certo? Então, o que a gente vê embaixo? Ó? Água e exercícios diários, tanto quanto quiser. Então, tomar água e fazer atividade física não faz mal a ninguém, tá certo? Eu acho que é o que mais a gente escuta com relação à vida saudável, que é fazer atividade física e beber muita água, não é isso? Beber água, eu sei que vocês bebem muito. Então, na coluna, vamos falar assim, na coluna de baixo, a gente vê que tem cereais integrais e óleos saudáveis, né? Que também tem óleo saudável, que é o azeite, o óleo de coco, o óleo de soja, o óleo de canola, o óleo de milho, de girassol. E aí na legendazinha está escrito em português, vocês podem observar. Subindo no segundo degrau, tem vegetais e frutas, tá certo? Que não agrada a todos os paladares, mas a gente mesmo sem querer tanto, né, sem achar tão bom, de vez em quando a gente come alguma coisa, como eu disse, né? De vez em quando a gente come um pouquinho. Então pode consumir, aí diz que de 2 a 3 vezes ao dia. Eita! Às vezes a gente come uma vez na semana, né? No terceiro degrau tem leguminosas, né? Legumes que são cenoura, brócolis, espinafre, esse tipo de coisa que não é
a sétima maravilha do mundo, ok? Subindo no quarto degrau, tem proteínas, né? Tem ovos, tem peixe, tem frango, carne branca, tá certo? Que também deve ser consumido duas vezes ao dia. No quinto degrau, estou contando, no quinto degrau tem laticínios, ou suplementação de cálcio. Laticínio, gente, alimentos derivados do leite, por isso que tem iogurte, aí tem o próprio leite, tem queijo, tá certo? E no fim, no topo da pirâmide, tem aquilo que a gente gosta: açúcar, doce, batata, refrigerante, né? E aí ainda tá light, carne vermelha, né? Aí também no topo da pirâmide podia ter gorduras, né? Frituras, esse tipo de coisa. Então, olha só que vem escrito até em vermelho aqui, olha, gente, consuma esporadicamente. Então, consuma menos, consuma uma vezinha perdida, se possível, tá bom? Mas eu acho que, infelizmente, alguns de nós, eu pelo menos eu falo por mim, a gente ainda não tem tanta disciplina com relação à alimentação. Eu ainda tento, não é que eu não como, eu como. Claro, eu como, eu gosto de sorvete, eu gosto de doce, eu gosto desse tipo de coisa. Refrigerante, graças a Deus, eu aboli da minha vida. Mas eu tento pelo menos comer pouco, certo? Então, minhas frações na minha alimentação é pouco, já que eu gosto de comer essas coisas que eu não devo tanto. Eu trouxe também uma outra pirâmide, essa aqui é mais simples, mas é só escrita em inglês, porque a gente vai fazer já já uma atividade e vocês vão precisar identificar algumas coisas e por isso eu trouxe aí a escrita em inglês. Olha só, embaixo, grains, que são grãos. No segundo degrau, fruits and vegetables. No terceiro degrau, dairy. Dairy significa laticínios, derivados de leite. Protein significa proteínas. E lá em cima, o que eu não devo, né? Tá lá, candies and oils. Então, doces e gorduras. Tá certo, gente? Olha só, estamos chegando ao fim. Nós vamos agora fazer a nossa atividade. Você vai orientar direitinho, devagarzinho, vocês vão olhar aí, certo? A gente vai falar inglês, vocês vão fazer essa atividade tranquilamente, tá certo? Não precisam, se vocês não quiserem me devolver essa semana por conta das avaliações, vocês podem me devolver, se possível, sei lá, se acharem conveniente no final de semana, tá certo? Ou então, como vocês acharem melhor. A única atividade que vocês vão fazer em casa é essa. Se trouxe a pirâmide alimentar no início da aula, que é justamente para vocês conseguirem identificar quais são os alimentos, e se vocês não souberem escrever o nome, né, vocês conseguem pesquisar, porque eu sei que proteína pode ser frango, então eu vou lá e pesquiso como é frango. Proteína pode ser ovos, eu vou lá e pesquiso como é ovos, tá bom? Então vamos lá. Can you add 2 more examples to eat food group? Você consegue acrescentar mais 2 alimentos a cada grupo alimentar? Tenho certeza que consegue, porque TCC trouxe a pirâmide e vocês vão olhar lá quais são os alimentos para cada grupo alimentar. Então, no primeiro, repita com a Titi, tá bom? Protein, grains, vegetables, fruit, healed oils e dairy. Em protein tem a imagem, né, de um peixe e também tem escrito a palavra, então fish. Em grains tem a imagem de feijão, está escrito aí o nome feijão em inglês. Lembram que a gente do ano passado? Beans. Vegetable tem aí a figura do brócolis e também está escrito a palavra broccoli. Embaixo, na segunda linha, fruit, né, que é fruta,
tem a figura da melancia e também escrito o nome watermelon, que é melancia em inglês. Healthy oils significa óleos saudáveis, né? E aí tem a figura da butter, que é a manteiga. Se manteiga é saudável, a manteiga ela é um pouco mais saudável do que a margarina, tá certo? Então por isso que ela tá aí. Dairy, que é laticínios, que são os derivados do leite, né? Tem a imagem do leite e também tem o nome escrito em inglês, milk. Então, o que é que vocês vão fazer aí em cada grupo alimentar desses? Vocês vão acrescentar mais 2 alimentos escritos em inglês para cada grupo alimentar. Eita, TCC, mas eu não sei mais grãos. Então, você volta lá na pirâmide, olha a imagem, sei lá, eu vi grãos de arroz, ou então eu vi grãos de trigo, eu vi cereais, certo? Então, você vai lá, pesquisa como é que eu escrevo e coloca na linha. Então, vocês vão escrever aí em inglês o nome de mais 2 proteínas, de mais 2 grãos, de mais 2 vegetais, de mais 2 frutas, de mais gorduras saudáveis. Aí pode entrar azeite, pode entrar óleo de coco, certo, gente? E laticínios, que pode entrar queijo, pode entrar iogurte. Vocês ficam à vontade para escolherem aí quais alimentos vocês querem colocar em cada grupo alimentar aí. Tá bom, queridos? Então, gente, olha só. Thank you. Good luck de novo. Boa prova para vocês. Né? See you soon. A gente se encontra, se Deus quiser, em breve. Muito obrigada por tudo. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigada pelo compromisso. E a gente vai seguindo adiante. Tá certo? Goodbye.